E aí, galera, como é que vocês estão? Espero que ótimos, né? Eu estou bem, graças a Deus, e espero que Ele abençoe e deixe vocês de forma ótima para assistir esse Ceará e Barbalha, nesse domingo, 5 da tarde, no estádio Presidente Vargas. E se o Ceará vencer, ele já vai ser o primeiro colocado. Daqui a pouco, no vídeo, eu explico por quê. Vencendo, o Ceará termina na primeira colocação. Além disso, a gente vai conversar sobre o meio-campista do Ceará, um jovem meio-campista, o Caio Rafael, que está saindo, está deixando o clube. Eu vou explicar essa situação da saída do Caio Rafael. E vamos falar sobre possíveis mudanças, né? O Ceará vai jogar contra esse Barbalha, fez uma boa partida contra o Iguatu. Pelo que eu conheço do Léo Condé, se fosse uma opção do treinador, por opção do técnico, certamente ele manteria toda a equipe. Mas eu tenho certeza também que tem questão de desgaste, que tem informação da fisiologia, que tem jogador que o Léo quer ainda observar. Então tudo isso pode fazer com que ele alterne a equipe, com que ele utilize o modo rotativo e tenha também mudanças para essa partida. Então a gente também vai conversar sobre esse assunto. É hora de você dar uma paradinha e deixar pra gente o like. O like é sempre muito importante. Vocês devem observar que o pessoal no YouTube sempre pede o like. Ele é importante pra gente. Ele faz com que a plataforma entenda que tem mais gente interagindo, não só assistindo o vídeo, mas também interagindo, gostando do vídeo. O like é gostei, né, em inglês. E você, se gostou do vídeo, então deixa o seu like. Se você acha, não, eu vou ver se eu vou gostar do vídeo, lembra aí, ó, like no final se eu gostar do vídeo, e aí você deixa o like. Se você já está gostando do vídeo, gostou dos assuntos que a gente vai conversar, já vai direto e deixa o seu like pra gente aqui, ajudando o canal. Você ainda não é inscrito no canal? Olha, mais de 65% das pessoas que assistem o canal não são inscritas. Eu até mostrei uma vez aqui os números que a própria plataforma me apresenta. Mais de 65%. Não é 65% de quem viu o vídeo uma vez, quem viu num determinado mês, de todos os que viram apenas uma... Não, é 65% daqueles que assistem de forma recorrente os vídeos não são inscritos. Então, eu quero instar-lo, eu quero solicitar a você, amigo e amiga, que vão lá, por favor, na parte principal ali do canal e tem lá, inscreva-se. Você clica, inscreve-se, vai aparecer o sininho, você clica. Por que que o sininho também é importante? Porque notifica você. No dia que tiver vídeo novo, o sininho já te manda a informação, o link do vídeo para que você possa participar com a gente. Então, clica lá com a sua inscrição, clica lá com a sua notificação e se você já é inscrito, deixe o seu like, por favor. Como dizem por aí, não deixe de deixar o seu like aqui para o nosso vídeo. Eu falei que a gente ia conversar sobre Caio Rafael, não foi? Esse jovem atleta, o Caio Rafael, de 20 anos, chegou a jogar, inclusive, algumas partidas no profissional do Ceará. Ele está deixando o clube. O Caio completa em junho 21 anos. E o Ceará iria emprestá-lo nessa temporada ao Londrina. Londrina, equipe do interior do Paraná. O empréstimo ia ser até o final do ano, quando terminava o contrato do Caio Rafael. O Ceará estava discutindo se iria ampliar logo o vínculo com o Caio Rafael ou se iria emprestá-lo e depois ele ficaria com a equipe do Londrina. Os dois clubes conversaram, fizeram um acordo. O Caio Rafael foi cedido ao Londrina, ou seja, ao invés de empréstimo, o jogador foi cedido ao Londrina de forma permanente, né? O que no BID lá da CBF se chama definitivo. Então ele foi cedido de forma definitiva à equipe do Londrina, mas o Londrina assinou um contrato até 2026. Aí você pode se perguntar o que o Ceará ganha com isso? O que o Ceará ganha com isso? O Ceará manteve 40% dos direitos econômicos do atleta. É questão de gosto, é questão de opção. Eu particularmente acredito que
o Caio poderia ser um pouco mais experimentado. Eu gostei das vezes que eu vi no time, mas eu entendo, por outro lado, que na Série A seria muito difícil ele obter a condição de titular. Imagina quantos torcedores iriam dizer: meu Deus do céu, o time na Série A colocando um garoto como esse, inexperiente. O que o Ceará avaliou? Que aí é a avaliação do departamento de futebol com a comissão técnica. O que o Ceará avaliou? Ele não vai ter oportunidades aqui em 2025, termina o contrato no final do ano. Então o que o Ceará pensou? Vou perder todos os direitos econômicos. Esse garoto está na base desde muito jovem, ele chegou a jogar torneio sub-15 pelo Ceará. Então o que o Ceará fez? O Londrina tinha interesse de assinar contrato por 2 anos, o Ceará colocou uma condição, desde que eu mantenha 40% dos direitos econômicos. Então o que acontece? Ele tem contrato com Londrina até 31 de dezembro de 2026 agora, o Caio Rafael, e se ele for vendido nesse período, 40% do valor que entrar vai vir para o Ceará, além, claro, daqueles percentuais de clube formador que o Ceará também terá direito. Então é isso que ficou acordado, o Ceará tendo, portanto, 40% dos direitos econômicos do jogador. Ele vai jogar pelo Londrina, o Londrina tem os direitos dele, vai pagar o salário dele. No caso de uma venda vai ficar com 60%, o Ceará ficará com 40% dos direitos econômicos do Caio Rafael. Portanto, essa é a situação em relação a esse jogador. Vou falar de time do Ceará para essa próxima partida, como é que deve ser, como é que o Condé deve formar o seu time para enfrentar o Barbalha. Mas antes disso, chamou a atenção, estava lendo os comentários de vocês, sempre comentam alguma coisa, eu gosto muito de ler os comentários, de responder os comentários, e li o comentário desse rapaz, o Paulo Henrique. Vejam só aí, o que o Paulo Henrique diz. Deve ter sido de manhã, então ele diz: bom dia, Danilo, parabéns pelo seu trabalho, obrigado, Paulo Henrique, pelas notícias do nosso vozão. Eu trabalho de motorista de ônibus na Autoviação São José, né? Então ele é motorista na Autoviação São José. E se Deus quiser, um dia vou realizar o meu sonho de levar os jogadores do vozão para o Castelão nesse ônibus, que é o ônibus da São José. Ônibus mais lindo do mundo. 2025 é tudo nosso. 2025 é tudo nosso. Daí, portanto, achei muito interessante esse sonho aí do Paulo Henrique. Difícil, viu, Paulo Henrique? Que eles vão nos ônibus super luxuosos. Claro, com certeza, como você diz aqui, esse ônibus da São José é o ônibus mais lindo do mundo do seu ponto de vista, mas os jogadores vão num ônibus super luxuoso. Quem sabe você consegue aí o seu sonho transformar em realidade, mas acho que você pode dirigir o outro ônibus que o Ceará normalmente leva os seus jogadores, que inclusive é esse, né? É esse aqui, ó. A gente está aqui fazendo o vídeo nesse ônibus, tá vendo? Pois é, mas o sonho dele é levar os atletas para o Castelão. O Paulo Henrique, achei muito interessante, muito engraçado. Queria dividir esse comentário aí do Paulo Henrique com vocês e dizer para vocês que sempre que possível vocês me mandem comentários ou perguntas, e sempre que eu achar alguma coisa interessante eu vou tentar responder aqui. A minha ideia é a seguinte: cada vídeo eu tentar responder pelo menos um comentário de vocês. Então deixem aí no vídeo os comentários e perguntas, porque se tiver uma pergunta que eu puder ir atrás e conseguir a informação, eu trago para responder para vocês, tá certo? Então deixem aí suas perguntas, pelo menos uma delas por vídeo. Eu quero escolher para a gente conversar sobre ela aqui, ou para a gente ver o sonho de alguém, como foi o caso do Paulo Henrique, ou para que eu possa comentar em cima de algum pensamento de vocês, ou para que eu possa responder a alguma pergunta, alguma informação que vocês queiram saber. Então vou tentar criar aí essa possibilidade, esse quadro aqui nos nossos vídeos, para a gente conversar sobre isso. Bem, vamos pensar agora em Ceará e Barbalha. O Ceará enfrenta o Barbalha nesse domingo, 5 da tarde, estádio Presidente Vargas, e o técnico Léo Condé pode fazer alterações. Na sua última coletiva, o Condé falou que
poderia mexer na equipe, mas que não tinha certeza das mudanças que ele faria. Ele poderia fazer mudanças, mas ainda ia conversar com os departamentos. Normalmente isso acontece, ele conversar com o departamento de fisiologia. E nessa questão de mudanças, eu vou entrar em alguns jogadores que eu penso que para manter um padrão técnico ele não deve mexer. E teve a coletiva, foi a última coletiva, a coletiva antes dessa partida do zagueiro Éder. O Éder já jogou pelo Bahia, já jogou aqui no futebol nordestino, que estava no América, estava na equipe do América Mineiro, falou do porquê de ter vindo para a equipe do Ceará, e eu achei super interessante o ponto de vista do Éder, o carinho que ele tem pelo Ceará. Às vezes a gente mesmo, eu estou dizendo isso, mas não sou eu não, mas às vezes a gente mesmo desvaloriza o clube que a gente ama. Às vezes nós mesmos desvalorizamos os clubes. No meu caso, que eu cubro, no caso de vocês, torcedores, muitas vezes nós desvalorizamos o clube que amamos. E o Éder mostrou um carinho, mesmo antes de jogar aqui, todo especial, e a importância dele vir defender a equipe do Ceará. Eu venho com o pensamento de voltar a disputar competições internacionais, a voltar a deixar o clube cada vez mais na mídia, seja em relação à torcida, em relação ao desempenho. Esse é o pensamento que eu tenho aqui. Eu não vou te enganar não, porque eu sei que aqui a proporção ela é muito maior. Qualquer coisa que eu faça aqui, ela vai ter uma proporção gigante nacionalmente. Então, eu acho que é uma grande oportunidade na minha carreira. Eu estou com 29 anos. Para zagueiro, talvez ali entre os 27 até os 30 seja o auge da idade para um zagueiro estar aproveitando. Então, eu acho que é a oportunidade certa, na hora certa na minha carreira. E, assim, eu estou aqui para aproveitar da melhor forma possível, porque eu vejo isso com uma grande chance de estar aproveitando esse extra-campo que é muito bom, cara. O fato de você jogar com o estádio sempre cheio, de estar numa cidade que te abraça, uma torcida que te abraça, isso para mim eu acho que faz diferença na minha carreira. Vocês perceberam aí a importância de jogar pelo Ceará que o Éder deu? Acho muito legal, muito interessante. E olha, você pode estar pensando aí, não, mas isso é falácia, qualquer jogador fala isso. Não é. O Éder concedeu entrevista na saída de campo na partida em que ele fez só uma partida pelo Ceará, né, na vitória do Ceará contra o Iguatu. E nessa partida ele já falou o quanto ele estava feliz de estar jogando pelo Ceará. E inclusive nessa coletiva duas coisas me chamaram a atenção. Primeiro, que ele disse que entrou contra o Ceará, naquele jogo que o Ceará fez contra o América Mineiro, estádio lotado, ele disse que ficou extasiado com aquele estádio lotado. E acho que foi coisa do destino, né? Coisa de Deus, como a gente sabe, de ter jogado exatamente naquela partida como a última dele no América Mineiro no passado, para depois vir para o Ceará. Então isso chamou a atenção dele, ele pensava que não ia entrar mais, porque eles tinham conversado, ele tinha decidido não renovar contrato mais com o América Mineiro. Então, por conta disso, ele achou que o América Mineiro não ia utilizá-lo mais, a comissão técnica do América Mineiro. Então, acabou que ele jogou aqui contra o Ceará, e aquele estádio lotado, ele disse que foi incrível. E a outra é que, quando perguntaram na coletiva, essa coletiva antes da partida contra o Barbalha, se ele tinha conversado com alguém antes de vir, porque lá no América Mineiro tem alguns jogadores, né, que já atuaram pelo Ceará, e ele tinha falado da questão do Potiguar, né, que ele entrou no lugar do Potiguar nessa partida, a última que ele jogou pelo América Mineiro, exatamente porque o América Mineiro tinha o Potiguar como titular, e o Potiguar tinha se contundido na partida. Então ele falou que não precisava conversar com jogador nenhum não, que ele não precisava conversar com um jogador que sabia a grandeza do Ceará. Ele disse que não era um time do Ceará, um time como o Ceará, quando chama você não precisa conversar com ninguém não. Ele disse que já era conhecida a grandeza do Ceará para ele. O Felipe Azevedo deu boas referências. Esse cara é um cara diferenciado, é um ser humano diferenciado, o Felipe Azevedo. A última passagem dele no Ceará não foi boa realmente, por isso ele deixou o clube,
mas ele é um ser humano diferente, é um cara de altíssimo nível, um cara tremendo caráter. Eu tive contato com ele poucas vezes, mas as vezes que eu tive, e às vezes quando eu passei contatos dele, que ele ia para o próprio América Mineiro, as pessoas conversaram com ele, me disseram a mesma coisa, e o Felipe Azevedo só passou ótimas informações para o Éder, que deixou claro, nem precisava, porque quando o Ceará chama, ele disse que é só dizer sim e vir jogar na equipe do Ceará. E o Éder me pareceu bem preparado para isso, porque fez uma grande partida com o Ceará, o Éder jogando pelo Ceará, e era nisso que eu queria entrar, da gente ter conversado sobre possíveis alterações do técnico Léo Condé. O que eu não mexeria no time? Eu até entendo se ele mexer, certo? Porque aí ele vai mexer por rodízio, por questão física, por poupar por conta do desgaste, poupar talvez porque os próximos jogos são muito importantes. O Ceará vai jogar quarta-feira contra o CSA pela Copa do Nordeste, perdeu a primeira, o jogo seguinte, no outro final de semana, é contra o Fortaleza, é o Clássico Rei. Óbvio que o Ceará quer vencer, quer jogar bem, então ele pode poupar por esses motivos, preservar por essas questões. Mas o que ele não pode preservar na partida importante daqui para frente que tiver? O Éder, que foi muito bem na zaga, no meu ponto de vista, não pode poupar, ele não pode preservar. No meu ponto de vista, no meio campo, ele precisa ter o Lourenço, ele não pode poupar, ele não pode preservar, o Lourenço precisa ter titular. E no setor de ataque, o Fernandinho. Para mim, os três foram as principais peças do Ceará nesse início de temporada. O Lourenço a gente já sabia, só confirmou. O Éder deu segurança à zaga do Ceará contra o Iguatu, e isso ficou muito bem demonstrado no que ele fez no jogo. E o Fernandinho, não só pelos 2 gols, mas pelas atuações, até os poucos momentos que esteve em campo contra o Tirol. E as 2 últimas partidas onde atuou como titular e fez gols, ele foi diferente. E nesses eu não mexeria. Desde que eu vou botar o titular, começa com esses 3 jogadores, no meu ponto de vista. Em relação a essa partida, o que pode mexer o técnico Léo Condé? Fernando Sobral no lugar do Richardson, talvez para fazer um balanço entre os dois, um rodízio entre os dois. Richardson tem jogado mais nesse início de temporada do que Fernando Sobral, bem mais, inclusive essa última partida, uma excelente partida, concorrendo entre os melhores em campo contra o Iguatu, do Richardson. Mas eu entendo que possa haver um rodízio entre esses 2 jogadores. O Mugni voltar ao time, também acho possível, jogou as 3 primeiras partidas. Eu gostaria de ver mais o Matheus Araújo, eu não tiraria desse jogo o Matheus, eu gostaria de ver mais. É um jovem atleta, precisa de ritmo, precisa de mais jogos, então eu gostaria de tê-lo, mas aí é uma coisa do treinador. E eu mexeria no gol. Acho que 4 jogos já está bom para o Kehler. Ele está inseguro, ele não está mostrando futebol para ser o goleiro titular do Ceará. O Kehler não mostrou até aqui futebol para ser o goleiro titular do Ceará. Acho até que poderá ser. Lembro de participações dele no Internacional quando ele foi bem, mas nesse momento não. E acho que o Ceará precisa começar a preparar um goleiro para a fase final do estadual e decisiva da Copa do Nordeste. Então, nesse caso, acho que o jogo contra o Barbalha é um jogo certo para você colocar de novo o Bruno. Não sei se o Condé quer utilizar o Fernando Miguel, não sei a situação do Fernando Miguel, sei que clinicamente ele está recuperado, né? Acho que fisicamente deve estar bem, mas tem um treino específico para trazer alguma dúvida, para tirar alguma dúvida que o treinador tenha. Então eu colocaria, se o Condé está afim de ter o Bruno como titular nesse início de temporada, ele já disse que o que ele era para ele observar, para dar ritmo de jogo, é a hora de colocar o Bruno. E se for o Fernando Miguel, é a hora de colocar o Fernando Miguel. Eu acho que já contra o Barbalha, para preparar ele para as partidas importantes contra CSA e Fortaleza na sequência. E aí vocês me dizem aí, se vocês concordam, se vocês discordam, o que vocês acham desses 3 que eu acho que nesse começo de temporada mostram que devem ser titulares
no meu ponto de vista, o Éder na zaga foi pouco recorte, só um jogo, mas a minha impressão é essa: o Éder na zaga, o Lourenço no meio campo e o Fernandinho no ataque. Se vocês concordam que esse trio aqui mostrou, pelo menos nesse início de temporada, que precisa ser titular, que vai ser bom para o Ceará que eles sejam titulares, e sobre essas possíveis mudanças, inclusive no gol, se vocês concordam que é hora de colocar alguém no lugar do Kehler, por conta da insegurança e porque partidas importantes virão pela frente na vida do Ceará. E a questão do Barbalha ser, essa partida contra o Barbalha, um jogo importante, porque o Ceará pode chegar à classificação antecipada já na quarta rodada, independente do que acontecer no Clássico Rei, fechar na primeira posição. Se ele vencer, isso acontece. Eu vou mostrar aí para vocês por quê. O Ceará hoje está com esses 9 pontinhos aí que vocês estão vendo e com 100% de aproveitamento. O Floresta tem 5, o Maracanã tem 4, o Horizonte também 4 e o Cariri, que não tem nenhum ponto. Como é que é a situação aí? Se o Ceará vencer o Barbalha, ele chega a 12. E se ele chegar a 12, ele não pode ser alcançado pelo Floresta, que só tem mais 2 jogos, pode fazer 6, 6 com 5, 11, não chega a 12. Maracanã e Horizonte só tem 4, 6 com 4, 10, não chegarão aos 12 pontos que o Ceará pode chegar se vencer a equipe do Barbalha. Então é por isso que uma vitória do Ceará sobre o Barbalha lhe dá a condição de já comemorar a sua colocação, a sua classificação em primeiro lugar nessa primeira fase do campeonato cearense. E o Éder vai falar um pouco sobre essa situação e o quanto é importante essa questão de vencer o Barbalha e definir logo a primeira colocação do Grupo A. Olha, isso é algo que a gente vem falando diariamente, porque sabemos dessa folga, entre aspas, que teria no calendário, né, já passando direto, e isso para uma equipe que está sendo remontada é de extrema importância. Então, não só por isso também, porque a gente quer vencer e queremos as melhoras no momento de vitórias. Então, assim, a gente respeita muito o adversário, todos que vêm pela frente, mas a gente quer as nossas melhorias diárias e nos jogos com ambiente de vitória. E a gente conseguindo a classificação o quanto antes possível, acho que vem bons frutos pela frente, a gente ganha um tempo a mais de melhorar nosso trabalho, a gente sabe que não estamos no auge de desempenho nem físico, mas com essa brecha conseguida, eu acho que poderemos melhorar ainda mais e chegar nas fases importantes com ainda mais fôlego e mais forte. Só para vocês entenderem o que acontece, né, se você for primeiro lugar no grupo. Tem grupo A e grupo B. No caso do Ceará, grupo A. Sendo o primeiro colocado, ele avança direto para as semifinais. O segundo e o terceiro vão jogar 2 vezes para definir um semifinalista. E o primeiro colocado vai direto para as semifinais da competição. Então, o Ceará iria direto para as semifinais da competição. Essa é a ideia. Então, o Ceará vai diretamente, já chega ali nas semifinais do campeonato cearense e pula 2 datas, porque seriam 2 jogos de quartas de final. Se o Ceará pula 2 datas, ele vai poder jogar tranquilamente suas datas na Copa do Nordeste para também buscar sua classificação, despreocupado em relação às semifinais. Ele já estará nas semifinais do campeonato cearense. Daí a importância que o Éder falou, daí a importância que o técnico Léo Condé também já falou sobre isso em algumas das suas entrevistas. Pois é Ceará e Barbalha, e o Ceará precisando vencer, vencendo, estará nas semifinais do campeonato cearense. Claro que o Clássico Rei na última rodada é sempre importantíssimo, é Clássico Rei, é sempre importante, mas as atenções estarão voltadas também para a Copa do Nordeste, sabendo que não vai jogar as quartas de finais, que é o mais importante. Não é despreocupação com a quinta rodada. A quinta rodada é importantíssima para o Clássico Rei. É a não preocupação com classificação nas quartas, já estando nas semifinais do campeonato estadual. É por isso que é importante o Ceará vencer a equipe do Barbalha. Então, galera, amigos, amigas, muito bom conversar com vocês. Foi mais um vídeo que a gente faz por aqui, espero fazer tantos outros.
contando com vocês. Lembre-se do que a gente conversou no vídeo. Deixe seu comentário com um pedido, uma sugestão, uma avaliação, e o melhor comentário, aquele que mais me chamar a atenção, a gente vai conversar sobre ele no próximo vídeo. Se for uma pergunta, eu vou tentar buscar alguma informação e a gente vai conversar sobre ele no próximo vídeo. E também deixe o seu like, lembre sempre de deixar o seu like, é importantíssimo para o canal o seu like aqui conosco, e é importantíssimo que você seja inscrito. Então, se você não é inscrito, mas gosta dos nossos vídeos, então inscreva-se no canal, ative o sininho, ative as notificações para que você esteja sempre conosco e que a gente possa conversar bastante por aqui. Não esqueça de, portanto, dar o seu like, se inscrever, ativar as notificações e deixar o seu comentário. Depois de Ceará e Barbalha, a gente volta a conversar, a gente volta a fazer vídeo aqui para falar um pouco do que esse Ceará e Barbalha fizeram nessa partida pela 4ª rodada do Campeonato Cearense. Então, galera, se Deus quiser, nós vamos nos ver nos próximos vídeos. Até lá!